Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Hoje, quinta-feira, dia 2 de março. Na quinta-feira, o Templo Espiritual Maria Santíssima dedica à saúde. Espíritos vêm até nós para nos ajudar, nos auxiliar na cura dos males, não apenas físicos, todo tipo de mal. Mas vamos hoje focar no programa de hoje os males materiais. Eu estava lendo aqui um comentário de uma irmã que ela disse que tem problema na tireoide, que o médico, o profissional da medicina, disse a ela que não tem cura. E ela mesma comentou que o médico dos médicos, que é Jesus, este sabe que há cura. Mas de fato, tudo na vida tem cura, tudo. Toda doença tem cura. Claro, a ciência, por mais que tenha toda essa tecnologia, ainda não descobriu, mas descobrirá. Como fora descoberta tantas outras doenças que há décadas atrás não tinha cura, ou há séculos não tinha cura e hoje tem. Assim também acontece com essas que hoje a ciência ainda não descobriu. Porém, o mundo espiritual, ele é muito mais avançado do que o mundo da matéria, certo? E este mundo espiritual, ele nos disponibiliza todo este avanço tecnológico, todo esse conhecimento que ainda virá para o mundo material. Quando você vem num atendimento espiritual, essa tecnologia, ela é oferecida a você, ela é disponibilizada a você. Infelizmente, a nossa visão material nos impede de enxergar todo este aparato tecnológico que eles mesmos, os espíritos, trazem para nós. Então, meu irmão, nunca desanime diante de um problema físico que você tenha. Não desanime. Olha só, o sentimento, ele faz a diferença. O sentimento, o que você sente faz a diferença. Você sabe que muitas vezes, um paciente no hospital, ele precisa de alimentar-se espiritualmente, para que o espírito possa animar aquele corpo, quer dizer, aquele veículo que o pertence. Então, quando você tem um parente no hospital, é importante que você reúna aqueles que têm sentimento para com ele e faça uma corrente de oração. Essa corrente é cada um doando as suas vibrações, o seu sentimento, para que os espíritos recolham esta energia e leve até ele, como o espírito que ele é, de espírito para espírito, levando estas energias chamada amor, sentimento puro. O espírito, ele recarrega as tuas forças para que o seu veículo físico, que é dominado por ele, animado por essa força que nós intitulamos espírito, possa recuperar aquele órgão que está debilitado. Muito isso acontece quando um parente vem à casa espiritual pedindo ajuda pelo seu ente querido. Muito acontece. Então você já tem aí o caminho, tá? Gente, o corpo pode estar doente, mas se o espírito estiver sã, ele vai transmitir ao seu corpo essa cura. Tenha certeza disso. Bom, vamos fazer a prece. Nós vamos passar a palavra a um espírito que representa hoje o mundo espiritual no programa, Rodrigo Sampaio, que ele vem falando sobre a importância do sentimento na cura de todos os males. Sabe, a gente já aprendeu que mágoa gera doença, não é mesmo? Vixe, ódio, revolta, Jesus! Manifesta-se doenças horríveis no corpo. O contrário, o sentimento de amor gera o quê? Cura. É disso que vai ser abordado a aula de Rodrigo Sampaio. Vamos fazer a nossa prece. Senhor, sabemos e confiamos que o Senhor tem todo o poder sobre tudo e tem o amor para com todos nós.
Diante deste amor, cada um recebe o que é de útil para a sua evolução. Nós temos essa consciência, Senhor, e queremos fazer por onde merecer as tuas bênçãos. Por isso, Senhor, pedimos a paz, a sabedoria e a força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda a nossa língua de toda maldade. E que, somente de bênçãos, se encha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia nós possamos te revelar a todos. Que assim seja. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Uma prece é alimentar a alma. O corpo precisa de alimento. Sem o alimento o corpo não sobrevive, não é? Mas sem uma prece, sem uma comunhão com Deus, o espírito também, o espírito faminto ou fraco na alimentação de Deus, fica vulnerável a todo tipo de influenciação. Como o corpo. Quando o corpo não está alimentado, ele fica vulnerável às bactérias, fungos, vírus. O espírito não é diferente. Quanto mais oração você faz, mais forte você se torna, mais seguro, mais firme, mais convicto, mais capacitado. É importante entendermos que a oração, ela não está associada ou vinculada ou amarrada à religião. Não, a oração é uma atitude de fé daquele que quer, de fato, ser um ser humano melhor. Alimente-se com a prece, alimente-se. Você sabe que antigamente era comum a pessoa, antes de comer, fazer uma oração, né? Era comum isso, né? No seio familiar. Não é? Ô Paulo de Moraes, você já fez isso? Quando criança, seus pais te convidavam a fazer a prece antes de comer, Paulo? Pois é, eu lembro disso. Na minha casa a gente não comia, éramos 6 crianças, mas a mãe, esperávamos o nosso pai chegar. Quando ele chegava, mesmo com as crianças com fome, viu? Era a regra, tinha que esperar. Meu pai chegava, ele sentava na mesa, todos nós sentávamos, e aí fazíamos uma prece para depois começar a se alimentar, o almoço ou a janta. Assim, é o respeito que a gente tem para com nós mesmos. Gente, precisamos alimentar o corpo, mas não podemos esquecer do alimento da alma. Não podemos. Bem, vamos lá. Vamos ouvir o mundo espiritual. Você já se habituou? Nós dividimos essa aula em 2 blocos. Assistimos primeiro, né? Temos a primeira aula para assimilarmos o máximo que fora possível e depois voltamos para comentar toda esta mensagem e aí trazemos a segunda parte e em seguida, é bom lembrar, né? Em seguida nós temos a sala de concentração, esse momento de intercâmbio com a mediunidade ou com a espiritualidade. Depois nós vamos falar disso, sobre a sua sensibilidade mediúnica. Vamos falar disso, tá? Então, agora, nosso amigo Rodrigo Sampaio. Todas as coisas, todas as atividades, façam com amor. Pois isso vai lhe dar um reinício em muitas coisas que perderam, que ficaram para trás. Isso vai fazer vocês deixar de fazer algumas coisas e passar a fazer outras coisas, onde o amor
vai imperar como regra e como resultado na tua vida encarnada. Pedimos isso, sugerimos isso, pois esse é a nova caminho, faz vocês vibracionalmente diferentes. É onde se iniciam as renovações, as curas, onde se dá lugar a novas energias, a novos sentimentos, removendo aqueles que eram tão deletérios, nocivos à vida material, espiritual, energética. Viver sem o medo, sem a raiva, sem o rancor, sem a angústia, é dar o início de fazer tudo com amor. Obrigado, meu irmão Rodrigo Sampaio. Como é importante o sentimento para tudo, para tudo. Ontem falávamos sobre isso, não é? Quando você coloca sentimento naquilo que faz, você faz melhor, porque você tira o automatismo da mente e começa a colocar ali sentimento. O sentimento faz você perceber as coisas que você não percebia. O sentimento faz as células do teu corpo se renovarem. Os sentimentos bons, lógico, estou falando de sentimento bom, é lógico, né? Os bons sentimentos fazem com que as células possam interagir entre elas com maior facilidade, com maior harmonia. Por isso que o corpo melhora. Uma pessoa que tem má sentimento, ela deixa de fato o seu veículo físico vulnerável a todo tipo de doença. Sentimento é uma energia, mas uma energia que vem de sua alma. É que, como disse o nosso irmão Rodrigo Sampaio, o sentimento não é simplesmente o gostar de uma pessoa. Eu gosto dela, estou apaixonado, eu gosto dele, estou apaixonado. Não, sentimento é muito mais que isso. Sentimento é você amar a vida. Sabe, a gente costuma sempre dizer que ama a Deus, né? Eu amo a Deus. Mas amar a Deus, aquele que não vê, e deixar de amar aquele que vê? É importante amar a vida, pois Deus é a vida. Então amemos sim. Sabe que as últimas palestras ou últimas aulas do nosso irmão Bezerra de Menezes, ele fala do amor. Ele fala, todas essas últimas palestras que ele nos trouxe, eu digo aula, né? Tenha como tema o amor. Por quê? Porque é esse sentimento que cura todo o mal da humanidade. Cura o mal íntimo e cura também o mal da humanidade. Como assim curar o mal da humanidade? Ué, a humanidade sou eu, a humanidade é você. Se eu me curo, eu estou curando quem? A gente tem a ideia, né, sempre de ver, quando se fala em humanidade, os outros. Ué, eu pertenço a essa humanidade. Se eu quero que os outros fiquem bem, eu tenho que começar por mim, não é? Não é mesmo? Eu quero tanto que tenha uma humanidade melhor. Ué, mas para isso você que pertence a essa humanidade tem que ser melhor. Sabe, ontem eu conversava aqui com a equipe e com o Sartori também no programa. Foi ontem? Anteontem. Hoje é quinta, né? No programa anteontem, na terça-feira, no Pode Falar, que nós só enxergamos nos outros aquilo que ainda está em nós. Estávamos debatendo a mensagem do nosso irmão Agostinho, que ele mesmo dizia que para enxergar a luz, eu preciso ter a luz. Enxergo aquilo que há em mim. Da mesma forma que enxergar a luz precisa da luz, enxergar as trevas é por quê? Porque ainda existe ela em mim. Então essa avaliação ela é importante, porque quem não tem amor em si, não tem amor dentro de si, não consegue ver a luz. Só enxerga a podridão, infelizmente é a realidade. Quem muito vê os erros dos outros, por que será? Você que enxerga muito as falhas alheias, por que será?
Porque todos nós temos falhas, mas também temos qualidades. Quando eu enxergo as qualidades nos outros, é porque a qualidade melhor que eu trago, que é o amor, está mais aflorada. Pensa nisso. Voltamos então com a aula do nosso irmão Rodrigo Sampaio. Os sentimentos ditam a vida e ditam as manifestações físicas que vocês têm no corpo e que tem ao redor de vocês, filhos. Façam tudo com amor. Mas não este amor com posse. Falamos de um amor puro, neutro, que está para tudo e todos os seres. Assim sua consciência vai aumentando e você vai criando o teu caminho, vai criando a tua saúde, vai criando a tua materialidade que você precisa, vai quebrando os paradigmas destes novos tempos. Esta medicina, a tradicional, está no limite químico dos tratamentos de cura. Vai ser implementado estas novas vibrações, como já fazemos e tentamos ensinar a vocês. Um sentimento é capaz de limpar e de curar vocês. É capaz de mostrar o caminho. É capaz de regenerar tudo. Corpo, mente, as relações com as pessoas que vocês amam. Façam tudo com amor, filhos. Rodrigo Sampaio, de fato, não é? Os sentimentos, eles ditam a vida. Como está a sua vida? Não está legal? Avalia o que você sente pela vida, o que você sente por você, o que você sente pelos outros. Sentimento dita a vida. Se os seus sentimentos não são bons, não tem como a sua vida estar bem. Mas quem que não quer ter uma vida boa, não é? Mas para ter uma vida boa, você tem que exalar o que há de mais puro e verdadeiro em você. Sabe, a gente pode até fingir para os outros. A gente pode até mentir para os outros. Mas não dá para fingir para si mesmo. Até há pessoas que fingem. Pessoas que mentem tanto que ela mesma acredita na mentira que ela conta. Mas chega um momento que essa mentira cai. Quando você está sozinho, quando essa pessoa, quando nós estamos sozinhos, nós começamos a nos enxergar melhor. Enquanto vivemos no meio das pessoas e acabamos criando um personagem para apresentar aquelas pessoas, é um jeito. Mas quando nós estamos sozinhos, a realidade ela fica, como dizem, nua e crua. E aí você enxerga. E aí você tem que se autoavaliar. Como está o seu sentimento? Como está? Então, olha, o caminho da cura é você ter bons sentimentos. Amor. Amor. Mas amor por quê? Por quem? Amor pela vida, por você. Amor, ame-se. Para de se punir. Para de se cobrar e comece a se amar, comece a cuidar melhor. Aí tem gente que fala assim, eu me amo. Veja bem, amor não pode ser apenas uma expressão verbal. Tem gente que diz assim, eu me amo muito. Aí você vai ver o que ela está ingerindo, comendo, se alimentando, você vê que é incoerente. Ela diz que se ama, mas come todos os produtos que prejudicam o corpo dela. Então, não é um amor? É como você dizer que ama seu filho, um bebezinho, e você dá para ele tudo aquilo que você sabe que vai prejudicá-lo. Isso é amor? Não. Quando você ama o seu bebezinho, você vai procurar os melhores produtos para oferecer a ele, não é isso? Assim também é o amor próprio. Então, mostre que você ama ou que você se ama na hora de se alimentar. Mostre para si mesmo o quanto que você cuida de você, é o quanto você se ama.
Bom, vamos lá, vamos à sala de concentração. Esse intercâmbio com a mediunidade é tão importante, mas tão importante em nossa vida, tão importante. Quero que você preste bem atenção, porque você é um médium. É, você mesmo. Você é um médium. Você veio nesse mundo mediar o conhecimento que você traz de vidas passadas que são tão importantes para a renovação desta geração. Olha, nós vivemos uma geração abençoada. Temos aí toda essa tecnologia, não é mesmo? Uma geração abençoada. Nós temos uma facilidade tão grande. Mas essa geração de hoje herdou da geração anterior. A geração anterior trabalhou muito para que hoje tivéssemos o que temos. E a nossa participação nessa geração deixará como legado para a próxima. Então a minha posição é importante. Como a gente diz, nós não viemos no mundo passar despercebido, não. Não viemos no mundo passar despercebido. Você tem que se autovalorizar, sim, porque você é importante para esse mundo e para a geração futura. Vamos fazer a nossa parte. Você é um médium e pode ser o mediador de muito, mas muito conhecimento, sim, que está em você. Vamos lá, vamos aprender. Sala de concentração. Na definição do Cristo, Deus é amor. O amor que une, que cura, que liberta. O amor que nos traz paz. O amor que une os mundos visível e invisível. Já dizia um grande sábio que o amor é todo o encanto da vida. A vida sem amor não vale nada. A vida sem Deus não vale nada. A vida sem amar não vale nada. Por isso agradecemos a Deus, ao Cristo por nos amar muito e nos ensinar como Ele o fez, a alcançar os maiores patamares que alguém um dia já imaginou, em termos de sabedoria, de equilíbrio, de riqueza, de todos os dons que alguém pode ter. Jesus o alcançou e nos ensinou o caminho de como alcançar também. Nós aprendemos que tudo aquilo que nós ouvimos e vemos, que devemos absorver para nós vivenciarmos, colocarmos em prática, isso vai nos criar uma aproximação vibracional com uma outra dimensão, até então desconhecida, mas que pela nossa vibração, por aquilo que a gente faz e sente, faz com que a gente tenha consciência que é um lugar melhor do que esse que nós temos. É nessa vibração que a gente tem que se colocar à disposição para que esses seres que já alcançaram a sublimidade possam vir nos ajudar e encontrar em nós boa vontade, fé, amor, para que a gente consiga cuidar melhor da nossa vida. Mediunidade é um canal de comunicação que nós vamos treinando ao longo das nossas existências. Por isso Kardec diz que todas as pessoas são médiuns
E todas um dia alcançarão essa condição de poder ver, falar, interagir com aquilo que hoje parece ser invisível. Mas se nós sentimos o efeito da invisibilidade no plano material, não é apenas uma condição dessas partículas que aos nossos olhos são invisíveis, mas que têm todas as condições, todos os formatos. Apenas é uma cortina que nos separa desse plano invisível. Quando os médiuns se reúnem em prece, já se cria uma conexão, um cone, que une a mente de todos os trabalhadores a um só ponto. E esse ponto vai girando e vai se conectando ao mesmo ponto desse plano que chamamos invisível. Através da vibração do amor e do propósito com que nós vamos realizar o trabalho, é da vontade dos espíritos que o sofrimento acabe, que a doença seja extinta, que cada um de nós tenha plena compreensão que nós podemos mudar a nossa vida. Mediunidade é um sentimento de comunicação, uma vontade que nós temos e que podemos desenvolver com sabedoria e nos conectarmos a esses espíritos que podem nos ensinar. Aliás, eles nunca nos pediram nada, apenas a nossa boa vibração. Apenas a nossa boa vibração. Então passa a ser simples, porque aprendemos com eles. Nós aprendemos com os espíritos a entrar nessa sintonia e falar com eles. Por isso, estar numa casa espiritual não é obrigação. Fazer um trabalho espiritual é uma consciência nobre que cada um tem de poder exatamente aprender. O caminho mais curto para se desenvolver essa mediunidade chama-se caridade. Caridade. E todos nós somos chamados a fazer caridade. Todos nós. Aos que fazem, aos que não fazem, aos que fazem às vezes, aos que dizem que sempre fazem, aos que acham que já fizeram demais. Então é preciso usar a sinceridade sobre o uso do conhecimento para alcançar esses benefícios que a nossa vida pode ter. Façamos a nossa parte sempre. Fé, prece e muito respeito. Sala de concentração. Obrigado, Gilberto Rissato, obrigado por esse momento de estudo da mediunidade. Como é importante.
você que presta atenção nos detalhes, procura associar essas informações à sua vida. Procura. Entenda que mediunidade não é simplesmente aquilo que acontece dentro das casas espíritas, espiritualistas, religiosas. Não. A mediunidade é muito maior. É você conseguir... Mediunidade, o nome já diz, é você conseguir mediar uma informação, um sentimento, um amor, um pensamento para aquela pessoa que naquele momento precisa de ajuda. Mas que pessoa é essa? Aquela que está convivendo com você. Nós interagimos o tempo inteiro, não é? Com pessoas encarnadas e desencarnadas. Nós interagimos o tempo inteiro. Não é à toa que Paulo de Tarso disse que nós estamos cercados por uma multidão invisível. Nós interagimos o tempo inteiro. Essa ideia de acreditar que o mundo espiritual está nas nuvens é uma tolice. O mundo espiritual, ele está aqui juntamente com o mundo material, apenas em frequências diferentes devido ao estado físico mais denso, estado espiritual mais sutil. Sabe como a névoa não é o estado um estado da água? O sólido é quando ela está congelada, não é isso? Então você consegue ali tocar, pegar, mas quando ela está no estado mais vaporoso, ela fica apenas aquele vapor. Você até vê, você não vê o vapor? Quando ele ainda está mais condensado, você consegue ver o vapor. É a água do mesmo jeito, só que em um estado diferente. A mesma coisa, o espírito, ele é como o vapor. De vez em quando você vê aquele vapor, né? Aquele vento, o espírito passando, né? Já aconteceu com você? Mas o espírito encarnado é o gelo. Você consegue tocar, você consegue sentir. É apenas isso. Então nós interagimos o tempo inteiro com os espíritos. Agora, quais são os espíritos que você está interagindo? Quer saber? Aquele que está na sua frequência. Aquele que pensa como você, que sente como você. Aquele que tem afinidade com você. Então, como estão os teus pensamentos? Bons? Com quem é que você interage? Com os bons espíritos. Como estão os teus sentimentos? Bons? Ruins? Quem está interagindo com você? Sabe quando você tem mágoa, quando você tem ódio, quando você quer prejudicar alguém? Quando você não consegue esquecer o que o outro fez contra você? O vizinho enjoado, o amigo que te traiu, ou até mesmo o companheiro ou companheira que te traiu, que você fica guardando aquilo? Aquilo atrai espíritos que têm essa mesma revolta. Pense nisso. Bem, agradecemos a todos que acompanham o programa Madrugada com Deus. E hoje representando tem a nossa irmã Paula Silva, de Paranaiguara, Goiás. Obrigado, Paula Silva. Marlene Montagnoli, de Birigui, no interior de São Paulo. Luiz Fernando Monteiro, Madureira, Rio de Janeiro. José Batista Neto, de Paulista, lá em Pernambuco. Paulista, lá de Pernambuco, entenda. A cidade paulista, tá? Que existe lá em Pernambuco. Rosimeire Souza, de João Pessoa, na Paraíba. A todos vocês, meu agradecimento. Façam parte, nunca fique à parte. Procura fazer parte de tudo aquilo que você sabe que é bom. Porque se você faz parte do que é bom, você está assistido por bons espíritos. Então faça parte. Olha, a campanha está lançada, nós vamos, não importa o tempo, nós vamos ter um espaço próprio para criar um hospital holístico no socorro e amparo a muitas pessoas. Muitas. Porém, para isso nós precisamos de recursos financeiros. Então lançamos essa campanha, a realização de um sonho, na aquisição da sede própria, um espaço próprio para a criação desse espaço holístico, de um ambiente para acolher as crianças e tantas outras ações que essa casa toma a favor
da humanidade. Então contamos com a sua colaboração. Pedimos aqui, quem puder contribuir com R$60, nós já agradecemos. Quem puder com 10, com 20, com 30, 40, 50, quanto for. Quanto mais estivermos juntos, mais fortes nos tornamos. Tá certo? A campanha está lançada. Conto com a sua participação. Amanhã, como sempre, estaremos aqui no primeiro minuto da sexta-feira. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.